Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui para a apresentação da audiência pública referente ao cumprimento das metas do terceiro quadrimestre de 2017. Gostaria de registrar aqui a presença dos vereadores, membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, meu vice-presidente, vereador Herade Manuel Gonçalves, Rafael Daus, e também o assessor técnico da Comissão de Orçamento, Rafael de Lima. Gostaria de chamar para compor a mesa aqui o secretário da Fazenda, Constâncio Maciel. Gostaria também de registrar a presença da senhora secretária Caterine Schneider, secretária da Ciência Social, Sadi Beck Júnior, secretária adjunto, subprocurador, ou procurador adjunto do município de Florianópolis, o ex-vereador Juarez Silveira também. E gostaria agora de passar a palavra para o pessoal da Fazenda, para o Edson, que vai fazer a apresentação. Depois de fizer a apresentação, a gente vai estar abrindo a palavra aí para para eventuais questionamentos. Mais alguém? Boa tarde. Vamos lá, Edson, dá licença. Sim. Como vereador, eu tenho algumas perguntas para te fazer para o senhor, que é, o que o senhor está apresentando aqui agora? Qual é o nome do documento? É a audiência pública das metas do terceiro quadrimestre de 2017. Sim. E o senhor trouxe o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido de execução orçamentária? Nós vamos apresentar agora. Mas existe alguma coisa impressa ou só apresentar no telão? Nós temos ela para apresentar e temos impressa também. Tá. Pode conseguir uma cópia, pelo menos, para os vereadores que estão na mesa? Sim. Obrigado. Só um minuto. Para que está fazendo a impressa com a... Eles estão fazendo nova cópia porque essa nossa aqui saiu uns balãozinhos quando tem a nota explicativa e ficou em cima dos números. Mas a gente já está providenciando outra cópia. Edson, mais uma vez, queria pedir licença para todos que vieram na audiência pública para informar que esse relatório era para ter sido apresentado até fevereiro. Ele está sendo apresentado com algum atraso. Tem algum motivo para esse atraso? Tem. A contabilidade da prefeitura, ela teve que ser toda refeita de 2016. Nós tivemos um problema com a empresa de sistema de contabilidade. Entrou uma nova empresa em 2017, ela teve que refazer toda a contabilidade de 2016 e depois nós fizemos a de 2017, onde aconteceu esse atraso. Eu acho que nós como os homens públicos, poderemos também imprimir uma cópia dessa para quem quiser. Quem quiser pode pedir para a secretária ou para algum vereador que está aqui, tá bom? Essa senhora aqui já quer, já vamos providenciar para ela. Sem problema. E depois fica no portal da transparência também para quem quiser acessar. Isso depois da apresentação a gente disponibiliza ela no portal da prefeitura e na Secretaria da Transparência. Nunca foi entregue para quem participa, para quem vem até aqui nos prestigiar? Quando solicita, sim. Não, então vamos providenciar. Boa tarde. Vamos dar início, então, à apresentação de avaliação das metas do terceiro quadrimestre. O objetivo da audiência é apresentar relatórios de avaliação e cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017, amparado pela legislação artigo 9º, parágrafo 4º, combinado com o artigo 48, parágrafo único da Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O edital ele foi publicado por 2 vezes. Como o vereador havia falado, ela estava prevista para apresentação dia 26 de fevereiro, e aí, com problema, a gente prorrogou ela para a data de hoje. Ficou publicada no mural da Prefeitura e demais órgãos da Secretaria, Jornal Diário Catarinense do dia 15, notícias do dia 15, e no Diário Oficial até a data de ontem.
Tópicos da apresentação dessa audiência pública. Receita, a receita estimada versus a receita arrecadada, despesa orçada pela despesa liquidada e as metas com despesa de pessoal, despesa de educação, despesa de saúde e a dívida pública do município. Relatório resumido da execução orçamentária do terceiro quadrimestre. Classificação. Receitas correntes e receitas de capital. Receita corrente. Receita corrente orçada em 2017, ela fica distribuída da seguinte forma. Receita tributária, 824 milhões, e nós arrecadamos 779 milhões, cerca de 94,52%. A receita de contribuições, ela estava orçada em 181 milhões, nós arrecadamos 109 milhões, cerca de 60,38%. Receita patrimonial, 40 milhões, arrecadamos 36 milhões, 88,12%. Transferências correntes, 604 milhões, arrecadamos 562 milhões, 92,98%. Outras receitas correntes, estava prevista 201 milhões, arrecadamos somente 68 milhões, 33,88%. O subtotal da receita corrente, 1 bilhão 853 estava orçado, arrecadamos 1 bilhão 555, 83,93%. Ficou distribuída a receita tributária, que é composta de impostos e taxas, 95%. A receita de contribuição, que é a Previdência e a COSIP, 60%. Receita patrimonial, remuneração bancária e concessões e permissões, 88%. Transferências da União, do Estado e de instituições, 93%. E as outras receitas correntes, multas, juros e restituições da dívida ativa, 34%. A composição da receita de impostos. O IPTU, atingimos a 39% do valor. O IRF, que é imposto retido na fonte, 13%. O ITBI, 11%. E o ISS, 37%. Receita de impostos, 694 milhões. Comparativo das principais receitas do município do exercício do ano passado, 2016, com 2017. O IPTU, em 2016, nós arrecadamos cerca de 245 milhões, para 2017, 273 milhões, 11,58% a mais. Imposto retido na fonte, 83 milhões em 2016, 88 milhões em 2017, 6,26%. ITBI, 88 milhões em 2016, 73 milhões em 2017. Teve uma queda de 16%. ISS, 244 milhões, em 2017, 258 milhões, 5,72%. Taxa de coleta de resíduos, 53 milhões em 2016, 67 milhões em 2017, um acréscimo de 27,16%. O FPM bruto, 124 milhões, arrecadamos 119 milhões, uma queda de 3,34%. ISS bruto, 131 milhões, arrecadamos 145 milhões, 10,97% a mais. O IPVA bruto, 72 milhões, 617, contra 76.521, 5,38% a mais. O total de 2016 desses impostos chegou a 1 bilhão e 83, para 2017, 1 bilhão e 133, 4,64% a mais. Receita de capital. A operação de crédito estava orçada para 2017, 101 milhões, nós arrecadamos 37 milhões, 37,54%. Alienação de bens, 9 milhões 350, nós não vendemos nenhum imóvel do município. Amortização de empréstimo, 9.800, também não teve nenhuma amortização. Transferência de capital, 265 milhões, estava orçado em 2017, nós arrecadamos 17 milhões, 6,60%. Outras receitas de capital, nenhum, para 395 mil. O subtotal, 375 milhões orçado em 2017, nós realizamos 55 milhões 827, 14% do 0,87%. Receitas intra-orçamentárias, 88 milhões orçado, arrecadado 49 milhões 841, 56,60%. A dedução do Fundeb estava orçado 70 milhões, nós arrecadamos 68 milhões 914, 98,16%. O total da receita orçada de 2017 era 2.317, nós arrecadamos 1.661, 71,70%. Aqui a gente colocou uma nota explicativa. A diferença entre o valor orçado de 2017 com o arrecadado é devido à não realização de convênios vinculados. Aquilo que estava previsto no orçamento e acabou não se efetivando.
Receita de capital. Operação de crédito. Tem por fundamento o BID, Badesc, PENAFM, que deu 38%. Alienação de bens é venda de imóveis, no município não se descapitalizou. Amortização é recebimento de empréstimo. Transferência de capital, convênios, que atingiu 7%. E outra receita de capital, depósito de juros e transferência de instituições privadas. Comparativo das receitas. Receita corrente, em 2016 nós arrecadamos 1.514 bilhão, em 2017 1.555, 2,68 de acréscimo. A receita de capital, em 2016 70 milhões, 2017 55 milhões. Receitas intra-orçamentárias, 86 milhões em 2016 contra 49 milhões em 2017. Total, 1.671.968 em 2016 para 1.661.257 em 2017. Um decréscimo ali de 0,64. As receitas. Receita total. Aqui a gente monta uma composição porque tem várias modalidades de receita. A receita total ela foi realizada 1.661 bilhão. A receita corrente líquida, 1.482 bilhão. A receita própria do município, que é de impostos e taxas, 1.133 bilhão. Receita resultante de impostos, que é para atender a Constituição, a Educação e Saúde, 1.071 bilhão. E a receitas para atender o artigo 29A, que é o 12º da Câmara, 1.285 bilhão. Ali é o que cabe a cada um. A receita total ela é composta da tributária, contribuições patrimoniais, transferências correntes, multas, restituições, operação de crédito, alienação de bens e transferência de capital. A receita corrente líquida, tributária, contribuição patrimonial, transferências correntes, outras receitas, deduções, contribuições ao Fundeb e ao Fundo de Regime Próprio do Servidor. A receita própria é tributária, remuneração bancária, transferência de constitucionais, dívida ativa, restituições, multas e juros, todas elas compostas pela fonte 80. A 4, que é a resultante de impostos para atender a educação e saúde, IPTU, imposto retido da fonte, ITBI, ISS, principal da multa, juros da dívida ativa, transferências constitucionais, FPM, ITR, ICMS, que é a Lei Candir, ICMS, IPVA e IPI exportação. A 5, para atender o artigo 29A do 10º da Câmara, ela é composta da tributária, contribuição previdenciária, a COSIP, transferências constitucionais, dívida ativa, multas e juros de impostos. Despesa. Agora vamos para a classificação de despesa. Despesas correntes e despesa de capital, da mesma forma que acontece com a receita. Despesas correntes. Pessoal e encargos sociais. Dotação atualizada em 2017, 1.058 bilhão, liquidado 976 milhões. 92,21%. Juros e encargos da dívida. Dotação atualizada 28 milhões, liquidada 25.900, 91,93%. Outras despesas correntes, 687 milhões está a dotação atualizada, liquidada a 495 milhões, 72,2%. Subtotal, dotação atualizada tinha 1.774 bilhão, nós liquidamos 1.497 bilhão, 84,38% daquilo que estava autorizado. Despesa corrente, pessoal, vencimento civil, comissionado e os encargos gerais da folha, deu 92%. Juros e encargos da dívida, são juros e encargos de contratos e financiamentos que o município tem, correspondeu a 92% também. Outras despesas correntes, é o custeio da secretaria, como consumo, serviços, passagem, locação de mão de obra, serviços terceirizados, locação de equipamentos, enfim, é o custeio geral do município. Despesa de capital. Investimento, dotação atualizada, 475 milhões, nós liquidamos 67 milhões, 14,18%. Amortização da dívida, 99 milhões, liquidado a 90 milhões, 91,67%. Subtotal dessa despesa, 574.902 estava autorizado, foi realizado só 158.427, 27,56%. A reserva de contingência tinha 13 milhões e não foi utilizado nada.
Total geral, 2.363 dotações atualizadas, para liquidadas em 2017, 1.656.137, 70,08%. Despesa de capital. Investimentos são as obras, deu 14%. Amortização da dívida, pagamento de contratos de financiamento, 92%. E a reserva de contingência, que é para eventos incertos e calamidades públicas. Comparativo da despesa com a da despesa. Despesa corrente, liquidada em 2016, 1.553, liquidada em 2017, 1.497, menos 3,58%. Despesa de capital, liquidada 165 milhões, em 2017, 158 milhões, 4,33%. Total liquidado em 2016, 1.718, contra 1.656, 3,66 a menos do que foi gasto em 2016, sendo que em 2016 ficamos com o resto a pagar de 322 milhões. Despesa por função de governo. O legislativo, 54 milhões, dá 3,29% do 100% total. Né? A função 02, judiciária, 33 milhões, 2%. A administração, 275 milhões, 16,63%. Segurança pública, 32 milhões, 1,98%. Assistência social, 80 milhões, 4,87%. 9, a Previdência, 198 milhões, 11,96%. A Saúde, 284 milhões, 17,18%. 11, Trabalho, 16.379, 0,99%. A função 12, Educação, 401 milhões, cerca de 24,22%. A função 13, Cultura, 8 milhões, 0,49%. A função 14, Direito da Cidadania, R$340 que tinha, não executou nada. A função 15, Urbanismo, tinha 113 milhões orçado, né? Foi realizado, deu 6,87%. A 16, Habitação, 1.138.000, 0,07%. A 17, Saneamento, 28 milhões, 1,71%. A 18, Gestão Ambiental, 17.418, 1,05%. Ciência e Tecnologia, não tinha nada orçado. 23, Comércio e Serviço, 1.240.000, deu 0,07%. 26, Transporte, 16 bilhões, deu 1%. 27, Desporto e Lazer, 4 bilhões, 0,21%. 28, Encargos Especiais, que é os encargos gerais do município, 89 milhões, 5,40%. E a reserva de contingência, que não foi utilizada nada. Total, 1.656.000, do 100%. O percentual ali é em cima desse 1.656.000. Agora, o comparativo da nossa receita, do que foi arrecadado, pela despesa realizada. A receita realizada corrente, 1.555.000. A receita de capital, 55 milhões. As outras intragovernamental, 49 milhões. Um total de 1.661.257.778. As despesas liquidadas, corrente, 1.497, despesa de capital, 158 milhões, um total de despesa de 1.656, subtotal, despesa corrente e receita deu 57 bilhões, a diferença, a de capital deu menos 102, deu negativo, a intragovernamental ali deu 49, totalizando 5.120.265, 5.120.265 reais de superávit financeiro. Comparativo da receita versus a despesa. Recurso total, arrecadado 1.661, a liquidada 1.656, a diferença de 5.120, 99,69%. Desses recursos, recurso próprio foi arrecadado 1.133, liquidado 1.127, uma diferença de 6 milhões ali de superávit, 96,46. Recurso vinculado, arrecadado 527 milhões, liquidado 528 milhões, um déficit de 952 mil.
100,18. Receita resultante de impostos. Isso aqui é com base para atender a educação e a saúde. IPTU fixado em 2017, 300 milhões, arrecadado 298. O imposto retido na fonte, fixado 80 milhões, arrecadamos 88. O ITBI, fixado 96, arrecadamos 75. O ISS, fixado 288, arrecadamos 264. Transferências da União, fixado 117, arrecadamos 120. Transferências do Estado, fixado 219, arrecadamos 224. Um total de 1 bilhão 102, arrecadados 1 bilhão 71. Aplicação em educação. A receita resultante do imposto, que é essa que a gente acabou de ver, 1 bilhão e 71, que serve como base de cálculo. A despesa aplicada na educação foi 320 milhões. Despesa realizada pela CONCAP, 2 bilhões 374. Despesas total... Volta um pouquinho. Despesa com a educação, 323 milhões 298 mil e 400. Percentual aplicado como meta, 30,18. Valor aplicado constitucional, 25%, seria de 267 milhões. A Secretaria da Educação aplicou a maior, 55 milhões 481. Percentual aplicado com 30%, de 300, seria 321, então nós passamos a maior, 1 bilhão 917 744. A nota explicativa ali que a gente colocou é que os serviços realizados pela CONCAP foram de limpezas de caixa d'água, jardinagem e manutenção nas escolas, creches e NEIs do município. Fundeb. A receita do Fundeb foi de 144 milhões, a retenção ao Fundeb foi de 68 milhões, um percentual de 108,96%. O ganho que o município ainda teve com o Fundeb foi de 75 milhões. Aplicação em saúde. A mesma receita base da educação serve para a saúde. Despesas aplicadas com a função 10 da saúde, 200 milhões. Percentual aplicado na saúde, 18,72%. Valor aplicado constitucionalmente seria de 15%. Seria de 160 milhões. Aplicamos na saúde a maior, 39.806.658. Aplicação em assistência social. Esse demonstrativo aqui a gente faz só para ilustrativo, ele não tem nenhuma legislação que ampare ele. A receita resultante de impostos, a gente utiliza a mesma da base da educação e saúde, de 1 bilhão e 71. Despesas aplicadas com assistência social empenhadas na função 08, 41.922. Percentual aplicado na assistência social, comparando com a receita, 3,91. Despesas aplicadas com a tarifa social, 38.812. Total de despesa na função 08, 80.734, correspondendo aos 7,54%. Demonstrativo das aplicações em pessoal, gasto pessoal e encargos gerais. Dos últimos 12 meses contra a receita corrente líquida de 1.482. Executivo, folha de pagamento e encargos, deu 946 milhões. O executivo com o terceirizado, 15 milhões. Total do executivo, 767 milhões. Total do legislativo, 39 milhões. Total, 806.816.555 reais. Despesa sobre a receita corrente líquida deu uma despesa de 51,77%. O limite legal era 54, ficamos abaixo em 2,23. Do limite prudencial, ficamos acima 0,47. Limite de endividamento. Amortização da dívida, R$ 63.604.962, 4,29% referente à receita corrente líquida de 1.482. Encargos da dívida, despesa liquidada, R$ 25.836, 1,74%. Um total de R$ 89.441. 6,03% da corrente líquida. O limite legal é de 11,050, o município ainda pode adquirir até 5,47 a mais. Resultado primário. Receitas correntes, 1.567.078 em 2016, em 2017, 1.575. Receitas primárias correntes, 1.567 em 2016, 1.575 em 2017. Receitas de capital, 70 milhões em 2016, 55 milhões em 2017. Receitas primárias de capital, 29 milhões em 2016, 17 milhões em 2017. Receitas
primárias, 1.596 em 16, 1.593 em 2017. Despesas correntes, 1.553 em 2016 para 1.497 em 2017. Despesas primárias correntes, 1.524 em 2016, 1.471 em 2017. Despesas de capital, 165 milhões em 2016, 158 milhões em 2017. Despesa primária de capital, 95 milhões em 2016, 67 milhões em 2017. Reserva legal do RPPS não teve em 2016 nem 2017, e reserva de contingência também nem 16 nem 17. Despesas primárias, 1.619 em 2016, 1.539 em 2017. Resultado primário, em 2016, negativo 23 milhões, em 2017, positivo 54 milhões. Isso depois de 5 anos vindo sempre negativo, o primeiro ano de governo passa a ser positivo. Essa é a nossa equipe que trabalha no planejamento e executou essa audiência pública. Era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Edson. Agora abro a palavra para o pessoal que quiser se manifestar, fazer qualquer tipo de questionamento. Não sei se tem alguém inscrito. Alguém quer fazer algum questionamento? A princípio não. Vereador não. Assessoria técnica. Fazer um questionamento? Boa tarde, meu nome é Rafael, sou assessor técnico da Comissão de Orçamento. Gostaria só de fazer algumas observações rápidas sobre os números apresentados pelo Edson. Primeiro, parabenizar a administração da Fazenda, secretário Constâncio. Depois de 5 anos em déficit financeiro primário, a gente teve um resultado positivo. É pequeno ainda, mas já dá um norteamento com uma nova postura da administração orçamentária do município. Outra questão observada também, eu sei que a lei orçamentária executada em 2017 foi feita na administração anterior em 2016, mas a gente observa aqui uma discrepância de 71% do que foi orçado para se arrecadar e o que foi efetivamente arrecadado, E uma discrepância de 70% do que foi orçado para gastar e o que foi realmente gasto. Então, é um apontamento que a gente já vem fazendo desde o ano passado, no sentido de ter um cuidado na hora de fazer planejamento orçamentário, Eu acredito que no mais são observações que a gente poderia ir mais no micro e naquele relatório de questionamentos que a gente passou para a equipe da Secretaria da Fazenda, que acredito que no próximo quadrimestre a gente possa vir até as respostas. Então, acredito que a Lei de Diretriz Orçamentária já chegando mês que vem, em abril, seja só esse apontamento no cuidado para a elaboração do orçamento de 2019. Muito obrigado, assessoria técnica. Antes de passar a palavra para o secretário, só informar ao público aqui presente, também quem nos assiste para a TV Câmara, no âmbito da Comissão de Orçamento, a gente fez alguns questionamentos, algumas análises, alguns apontamentos, na verdade, sobre a questão da peça orçamentária, com relação à questão da queda, a questão da arrecadação, e a gente vai estar encaminhando todo esse questionamento por escrito de maneira formal, tendo já encaminhamento, de maneira formal para a Secretaria da Fazenda, para que elas possam se manifestar, apresentando dados, uma vez que houve a questão da mudança de sistema, o que impossibilitou e dificultou um pouco a questão da compilação desses dados. Então, a gente está fazendo esse encaminhamento, a gente vai dar esse encaminhamento, e depois a gente vai, se tiver a resposta, a gente vai estar... qualquer pessoa vai poder ter acesso, qualquer vereador, a gente vai poder estar encaminhando também para toda a sociedade em geral. Então, agora passo a palavra para o secretário Constâncio, quiser fazer algum apontamento, algum questionamento também. Eu primeiro gostaria de agradecer os vereadores, a presença dos vereadores, a presença da minha equipe, dos secretários que apareceram na audiência.
na realidade, nós vivemos um mar de dificuldades, né? A gente não pode reclamar muito, mas assim, sempre tem um problema. Agora nós tivemos o lançamento do IPTU e taxa de resíduo sólido com problema, porque o técnico se esquece de fazer uma triagem e nós agora estamos tentando contratar o sistema que nós ganhamos do Estado, a implantação dele. Então, acho que nós temos que melhorar um pouco isso tudo, né? Agradecendo, assim, o esforço que a minha equipe técnica faz para conseguir números, porque o nosso sistema é realmente um terror, né? Nós não temos realmente condição de planejar, nós só fizemos, só apagamos incêndio. Nós temos esse problema, esse vício orçamentário que a gente faz muita expectativa quer incluir projetos, programas com a participação federal, com recursos de BID, com recursos de Fomplata, com recursos de... Todo mundo disponibiliza recursos à prefeitura e a gente tenta fazer uma previsão com a esperança de que esses recursos entrem, né? Agora, da mesma forma, ao esclarecer para o Rafael, da mesma forma que nós tivemos um contingenciamento, uma redução do que foi orçado e o que foi arrecadado, nós também nos preocupamos de gastar somente o que nós arrecadamos. Na prefeitura, esse ano, nós temos fluxo de caixa. Só gasta o que eu tenho ingressado como receita. Então, porque nós, o ano passado, nós poderíamos gastar mais um bilhão, quase R$1 bilhão de deixar o negócio, né? Vamos empenhar, vamos deixar restos a pagar. Nós não deixamos restos a pagar no ano passado. Tanto é que nós tivemos a primeira vez um resultado positivo financeiramente. Então, a preocupação. Nós já discutimos na equipe, nós já conversamos com o vereador Gabrielzinho, discutimos na equipe. 2019, nós vamos fazer o nosso orçamento sem muito otimismo na parte de, vai acontecer financiamento, vai acontecer... Não, nós vamos ser mais pé no chão possível, né? Essa é uma meta, não é nem uma promessa, é uma meta da Secretaria da Fazenda, porque o que nós não arrecadamos, nós também não gastamos, a gente não deixa gastar, mas é bom que a gente não tenha que dar muita... Porque tem uma expectativa de, um orçamento bom e nós não conseguimos êxito nos financiamentos, porque está cada vez mais difícil. O município não está conseguindo pagar direito a sua folha, não está conseguindo pagar seus compromissos, e isso dificulta na hora que nem nós irmos a um banco. O banco só empresta quando tu está bem com dinheiro, quando tu está bem sem dinheiro, ele nunca te empresta. Essa é mais ou menos a situação da prefeitura. Então, agradecendo a todos, agradecendo ao vereador, agradecendo à Câmara por nos oferecer o espaço, ceder o espaço, né? Obrigado e até a próximo quadrimestre. Calma, só antes de encerrar, então, gostaria de registrar aqui a presença do vereador Jefferson Bacher, que também é membro da comissão e estava em atendimento externo, que justificou o motivo do seu atraso. Só registrando aqui a presença também. Só informar que um dos objetivos dessa comissão de orçamento, desde que a gente assumiu, juntamente com a parceria, com a colaboração e com o trabalho de todos os membros, Jefferson Bacher, Herádio, Renato, Rafael Daus, também assessoria técnica, o Rafael, o Hilário também, da gente tentar transformar uma peça cada vez mais real. A gente tentar uma peça que possa ser efetivamente colocada em prática. Então, acho que uma peça orçamentária, tanto assim que a gente fez no âmbito do PPA, na LDO, na LOA. Então, a gente vem trabalhando em conjunto para a gente poder
realmente ter uma peça mais palpável nesse sentido. Então, fica aqui nosso compromisso para a gente poder auxiliar no que for preciso também. Acho que esse é o papel fiscalizador e também é o papel de trabalhar para a melhoria da cidade, que afinal é a cidade que ganha com isso, com essa melhoria da pressão orçamentária. Então, o que a gente puder estar no âmbito da Comissão de Orçamento e também no âmbito da Câmara de Vereadores, a gente vai poder estar se auxiliando também. Então, já que não tem mais nenhum questionamento, agradeço a presença de todos e está encerrada a presente audiência pública.